Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um programa especial em tuas mãos deste domingo, Dia do Senhor. Hoje também, dia das eleições, dia em que nós vamos estar escolhendo aquelas pessoas que vão nos representar. Então nós queremos começar esse momento pedindo que Deus possa abençoar você e a sua família e principalmente o ato que você vai ter logo mais nas urnas. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carla. Bom dia a você que nos acompanha. Hoje, de fato, além do Dia do Senhor, que sobretudo é um dia muito importante na nossa caminhada, é um dia decisivo para o nosso país. Então a gente começa o nosso dia de hoje convidando a você a estar conosco neste começo de manhã, fazendo junto esse momento de reflexão, de oração e pedindo a Deus que interceda, que olhe por nós, pelo nosso país e pelo nosso próximo presidente da República. E para ajudar nessa reflexão, hoje nós vamos contar uma história que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou. Carla, Jesus notou que numa festa de casamento, alguns convidados chegavam cedo, procuravam os primeiros lugares, os lugares melhores da festa, e Jesus deu um conselho, Pediu que aquelas pessoas esperassem o dono da festa se pronunciar, porque muitas vezes o dono da festa tem pessoas especiais mais importantes para aquele lugar. Faça assim então. Quando você chegar numa festa, sente nos últimos lugares, porque é mais interessante que o dono da festa venha lhe convidar para sentar então mais perto dele. E Jesus concluiu a história dizendo que aqueles que se elevam serão rebaixados e os que se rebaixam serão elevados. Como seria bom que os nossos políticos também pensassem assim, não é mesmo, Flávio? É verdade, Carla, mas enquanto isso não acontece, a gente vai pedindo a Deus e pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que toque no coração dessas pessoas que se dispõem a disputar cargos públicos eletivos, não é? Isso, e a gente vai chamando os melhores momentos então da semana, aquilo que foi ao ar aqui no programa Em Tuas Mãos e nos nossos outros meios de comunicação. Você vai rever no programa de hoje uma entrevista que nós fizemos na segunda-feira com Dom Jacinto Brito, falando sobre a importância do Papa para a Igreja. E no quadro Bons Conselhos dessa semana, nós tivemos a participação do professor Éder Fabeni falando sobre conflitos. E na série Missões você vai conhecer o trabalho da Pastoral do Povo de Rua. No quadro Artistas da Fé dessa semana, nós recebemos a banda Arca Nova. Tudo isso e muito mais você confere no programa especial deste domingo. O nosso programa está começando e a gente convida você agora a rever a entrevista que fizemos com Dom Jacinto Brito, o arcebispo metropolitano de Teresina, falando sobre o Papa e sobre outros assuntos que vão nos interessar bastante. Reveja com a gente. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma das pessoas mais importantes na nossa igreja, a figura do Papa. Para entender um pouco mais sobre a importância do Papa e o trabalho que ele desempenha, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Dom Jacinto Brito, que é o nosso arcebispo. Seja bem-vindo, Dom Jacinto. Obrigado, Carla. Obrigado, telespectadores. Dom Jacinto, começar perguntando para o senhor qual a importância do Papa para a igreja e a função dele. O Papa, para nós, podemos dizer que a própria palavra já é expressiva. Papa quer dizer pai. Essa expressão era usada para muitos pastores da igreja, mas pouco a pouco ficou restrita ao bispo de Roma, que nós chamamos o Papa. E a sua função, ele é o cabeça do colégio apostólico. No caso, hoje, como sucessor de Pedro, ele é o cabeça do Colégio Universal dos Bispos, por ser o bispo de Roma, por ser o sucessor de São Pedro. E tem uma missão em toda a igreja de confirmar na fé os irmãos e ser o sinal da unidade de toda a igreja. O que o Papa pode decidir pela igreja? O Papa pode decidir em matéria de fé e de moral em nível de dogma. Ele goza do privilégio da infalibilidade quando ele fala ex cátedra, isto é, oficialmente como pastor supremo da igreja, definindo sobre fé e moral, o que se deve e não deve crer, o procedimento correto diante de tal ou tal situação. É um privilégio que o Papa usou de 1870 até hoje apenas uma vez, quando definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora no dia 1º de novembro de 1950. No momento, por exemplo, está acontecendo em Roma o sínodo extraordinário dos bispos sobre a família. Ele está ouvindo os pastores do mundo inteiro que recolheram as opiniões das suas igrejas para discutir à luz da palavra de Deus, do ensinamento da igreja, qual é a missão da família na igreja e no mundo de hoje. Qual a diferença do sínodo para o concílio, Dom Jacinto? O sínodo é mais restrito, pode haver um sínodo diocesano,
um sínodo regional, um sínodo nacional ou um sínodo universal, como é agora, como representantes. O concílio é de todos os bispos da igreja, por direito, todos os bispos da igreja. O último aconteceu de 62 a 65, foi o segundo concílio ecumênico Vaticano II. Dom Jacinto, hoje nós temos dois papas, né? Na visão popular nós temos o Papa Emérito Bento XVI e temos o Papa Francisco. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente sobre isso. Na verdade, a igreja tem um papa e somente um papa. Somente um bispo é o sucessor de Pedro na diocese de Roma. E o bispo de Roma é o papa. Então, o bispo atual de Roma chama-se Francisco. O nome Francisco, né, que o Papa escolheu, o Jorge Mário Bergoglio está fazendo jus a essa homenagem a São Francisco de Assis, na sua opinião? Tudo indica. Porque pela aceitação que ele tem, pelos elogios que se vê das classes mais simples até as pessoas intelectualmente mais preparadas, percebe-se uma harmonia entre o nome que ele escolheu e as suas atitudes. A atitude de privilegiar os mais fracos, os necessitados, os pobres, o seu carinho para com os enfermos, para com os anciãos. Dom Jacinto, é uma responsabilidade muito grande estar à frente da igreja no mundo inteiro. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas também a importância de rezarmos pelo nosso Papa. A igreja tem consciência disso. E o Papa atual, mais do que os outros, tem mostrado ao povo como ele precisa da oração de toda a igreja. Quase sempre ele termina os seus encontros pessoais ou comunitários dizendo: rezem por mim. Eu próprio repito isso: olha, eu sou mais necessitado das orações de vocês. Quanto mais alto é o cargo na igreja, maior a responsabilidade e, por isso, maior a necessidade da força de Deus que se obtém pela oração. Então, essa grande missão não seria possível sem a força do Espírito Santo. E quando Deus chama alguém para uma missão, Ele também dá as condições. Obrigada, então, pela sua participação, Dom Jacinto, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa e que está nos assistindo nesse momento. Você vai rever agora a história de mais uma família cristã que nos recebeu em sua casa para nos dar um belo testemunho de como eles vivem a sua fé. A nossa família de hoje tem uma linda história de amor. Ricardo e Benta se conheceram na juventude lá em Floriano e foi amor à primeira vista. No início, os dois tiveram que enfrentar a distância e se correspondiam por meio de cartas, que hoje são guardadas com muito carinho neste álbum. Foi um desafio mesmo, porque eu lá em Recife, ele em Floriano, né? Nós não tínhamos as facilidades que tem hoje, né, de comunicação, de um celular, de mensagem, de e-mail, de internet. Então, a cada dia eu ficava procurando uma forma de preencher aquela solidão, né, e aquela saudade. E aí foi quando eu decidi criar esse álbum, né? Peguei uma agenda de um ano inteiro e comecei a cada dia contar um pouquinho da nossa história, de como nos conhecemos e como é que estava o nosso relacionamento naquele momento. Os dois planejaram a data do casamento, a quantidade e até o nome dos filhos. Depois de 1 ano e meio de namoro e 6 meses de noivado, eles já vivem 22 anos de um casamento feliz e até dão a receita para outros casais. A busca para ser feliz no matrimônio, né? A certeza de que o matrimônio é o melhor ambiente para você experimentar a felicidade com marido e mulher. E que não adiantava a gente sair evangelizando sem estar feliz no matrimônio. Os filhos, Ricardo Júnior e Thaís, foram coroinhas na Capela de São Sebastião e na Igreja de Fátima. Eles participaram do projeto Domingo do Amor Fraterno, levando comida para as pessoas carentes que moravam perto do bairro Cristo Rei e aprenderam com os pais valores como confiança e compromisso com Deus. O mais forte e mais bonito que eu acho é o do compromisso, que até eu levo para a vida. Esse compromisso que eu tenho com Deus e com todos nós da família temos, de quando marcar uma coisa, é aquilo. São vários os valores, mas um que a gente tem muito forte, além da união, além dessa intimidade que a gente tem, e eu acho que por conta da intimidade, que a confiança da gente ficou cada vez mais forte. Minha família é minha base.
Gostou do testemunho da família de hoje? Gostaria de participar do nosso programa? O quadro Minha Família, Minha Base e outros quadros do nosso programa estão abertos para que você participe. Mande para a gente a sua história, conte para a gente a história de algum amigo ou familiar. Manda para a gente um e-mail, programaemtuasmãos@gmail.com. Você também pode interagir conosco na nossa fanpage, acessando lá a nossa página no Facebook. Lá você vai poder assistir os vídeos do programa na íntegra, vai poder ver as fotos dos bastidores das gravações aqui no estúdio e também das reportagens por onde nós andamos. Você vai poder ficar bem mais perto da gente. E a sua participação também pode acontecer pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 9596-8686, esse canal que você pode mandar o seu pedido de oração, também a sua mensagem e a sua colaboração com o programa Em Tuas Mãos. A gente vai então a um rápido intervalo comercial, mas a gente volta em instantes. Não sai daí. Estamos de volta com o programa de hoje e agora a gente vai chamar uma matéria muito especial que a gente exibiu nessa semana, Carla, dentro da série sobre missões. Você esteve lá com o pessoal da Pastoral do Povo de Rua e trouxe essa experiência interessante para a gente. Um trabalho muito bonito de pessoas que evangelizam e, ao mesmo tempo, levam aquilo que as pessoas mais precisam. Aquelas pessoas que passam fome, que passam sede, que não têm o que vestir, recebem esse carinho e essa atenção da Pastoral do Povo de Rua. A Pastoral do Povo de Rua surgiu em 2011, distribuindo somente pão e água no centro de Teresina. No início, foi preciso conhecer as pessoas que moravam na rua e conquistar a confiança deles. A comida foi somente uma isca para atraí-los e depois oferecer-lhes uma segunda chance para voltar para suas famílias. Cada vez que eu vi um morador de rua, eu nunca vi como ladrão, como invisível, que na verdade a sociedade os vê como pessoas invisíveis, pessoas perigosas, pessoas que deviam estar na cadeia. E isso é o ponto de vista da sociedade, a maior parte. Nós não, eu nunca vi assim, quando eu vejo, é uma pessoa que é necessitada, que precisa de ajuda de alguém. O padre João Paulo foi um dos fundadores da Pastoral. Ele acompanhou moradores de rua em Teresina e Lisboa e motivado pela palavra de Deus que diz: se fizeres um bem a um destes pequeninos, é a mim que fazeis, convidou a comunidade para desenvolver um trabalho com quem passa fome, sede e não tem o que vestir e onde morar. Quando eu vim trabalhar na Paróquia Imaculada Conceição, na Vila Bandeirante, eu fiz um convite para as pessoas no final de uma missa. Quem gostaria de comigo fazer esse trabalho de levar alimento para os moradores de rua aqui nas praças do centro de Teresina. E logo umas 10 pessoas se prontificaram de vir, né, 2 vezes na semana, né, e a cada vez mais ia aumentando, e de modo que agora a gente está conseguindo já também tirá-los da rua. Desde 2011, mais de 400 pessoas que viviam nas ruas foram cadastradas. Destes, apenas 14 eram mulheres e 2 crianças. Com o trabalho da Pastoral, 78 pessoas já foram retiradas das ruas para casas terapêuticas e 42 voltaram para suas cidades de origem. Pessoas que, como seu Cícero Borba, tiveram sua dignidade restabelecida e hoje ajudam outras pessoas a sair dessa situação que eles conhecem tão bem. No momento difícil que eu tive, né? Eu tive morando na rua, né? Aí, então eu conheci a Pastoral, que foi a Marta, a equipe da Pastoral de Rua, que foi o padre, que é meu responsável por mim, que me encaminhou para a Fazenda da Esperança. Então fiz meu tratamento lá durante 1 ano e 3 meses. Era morador de rua, já estava com 6 anos que vivia na rua. Muitos voluntários se reúnem toda segunda e sexta-feira na Praça Rio Branco e na Capela do Hospital Getúlio Vargas, sempre unindo alimentação com espiritualidade. As irmãs da Fraternidade O Caminho estão há 1 ano e meio ajudando na Pastoral do Povo de Rua a convite de Dom Jacinto. Eles têm em Jesus e em São Francisco exemplos de vivência com os mais pobres. Minha vida é doada por eles, né? Eu disse sim à vida consagrada religiosa nesse carisma por conta do chamado à vivência com os pobres, de estar com eles, no meio deles, servindo-os como o próprio Senhor Jesus nos pedia, e ele se faz presente também no meio deles. Quem quiser doar alimentos e roupas pode se dirigir à Capela do Hospital Getúlio Vargas durante todo o dia. Que Maria os guarde dentro do coração.
Mais um rápido intervalo comercial e a gente volta no próximo bloco com o programa especial deste domingo. E nessa semana aqui no nosso estúdio, no quadro Artistas da Fé, nós recebemos a banda Arca Nova, que trabalham com a música em prol da evangelização. Acompanhe com a gente. No quadro Artistas da Fé de hoje, nós temos a felicidade de receber aqui no nosso estúdio a banda Arca Nova, que tem 22 anos de caminhada, surgiu no Encontro de Casais com Cristo, lá da Paróquia São Francisco de Assis. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Gracilene Melo e o José Melo, que fazem parte da banda. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Te agradeço. Queria começar perguntando para vocês como foi que surgiu a banda. A banda surgiu do Encontro de Casais com Cristo, como você mesmo disse, e lá no Encontro de Casais a gente foi despertando para esse lado musical, né? Eu já cantava há um bom tempo, ele também tocava, e a gente viu dentro do movimento pessoas que gostavam de fazer isso também. Então, por que não juntar quem gosta de fazer, fazendo o que nós gostamos, que é levar Deus às pessoas através da música? Maravilha, né? Quantas pessoas fazem parte da banda Arca Nova? O grupo são formado por 5 casais, né? Tem alguns jovens que participam também, né? Instrumentista, maioria vocal, né? E a gente se reúne justamente com esse intuito de trabalhar a música litúrgica, né? Então, o estilo musical de vocês, música litúrgica, mas vocês tocam outros estilos também? Música litúrgica, porque quando nós começamos a esse trabalho, nós achávamos que iríamos seguir para a linha da MPB, porque muita gente que passava alguma necessidade nos convidava para fazer, digamos, uma música beneficente, um lugar, um bingo, uma coisa. E a gente ia, como casal, cantava um pouco, mas sempre dizendo, a nossa música é cristã, então vamos cantar o que a gente sabia fazer, que era cantar música religiosa. E em quais eventos, José, vocês costumam se apresentar? Olha, o nosso grupo ele atua basicamente na Paróquia São Francisco de Assis, né? Nas liturgias da paróquia, mas também a nível de arquidiocese, a gente também colabora na Catedral Nacional das Dores, na Caminhada da Fraternidade, né? Quando tem alguma ordenação que os seminaristas ou padres solicitam, a gente também ajuda, colabora nesse sentido. Então, a gente praticamente um grupo que colabora com a Arquidiocese de Teresina. E assim, vocês hoje já têm 2 CDs, né? Conta pra gente como é que foi elaborado, o que vocês trazem aqui. São músicas próprias? Todas as músicas são de nossa autoria. Na maioria das músicas, a autoria é minha e do José, mas com certeza, se não fosse a participação de cada um do grupo, uma ideiazinha aqui, outra acolá, para fazer como melhorar a música, certamente elas não sairiam com a beleza que ela tem. Nosso primeiro CD foi gravado em 1997. Nós já tínhamos outros trabalhos, mas não registrados, né? Só assim, tipo, caseiro. Mas em 97 nós fizemos a gravação do nosso primeiro CD, que é o Como Ser Feliz, pela Lei A Tito Filho, com um apoio muito grande do casal Alcides e Silmara, né? Que estiveram conosco no começo da caminhada. Mas ao longo do tempo, o grupo realmente foi ganhando cara nova, foi se ajeitando e hoje, como ele está, é a concepção que eu diria que vai perdurar por muitos anos ainda. Quem quiser fazer um convite, entrar em contato com vocês, como é que faz? Na verdade, o meu telefone fica sempre à disposição e o do José também, mas a gente queria deixar aqui o 8804-5821. Que é o meu telefone. Aí hoje, assim, o que vocês trouxeram para mostrar para a gente, para o pessoal que está nos assistindo agora? Do último CD que a gente fez praticamente dentro com canto litúrgico, né? Então a gente vai fazer uma música, um canto de entrada que a gente utiliza nas nossas missas com essa música do CD 20 anos. Esse aqui, né? Isso. Então, vamos conferir. Vamos conferir. Todos venham para a casa do Pai.
Chegando ao final do nosso programa, chegou aquele momento de ouvir a palavra do pastor. No programa de hoje nós temos uma mensagem muito interessante com Dom Jacinto Brito, o nosso arcebispo metropolitano. Desponta um novo dia, é o domingo, o dia do Senhor. E em todas as nossas celebrações, a Igreja Católica hoje proclama o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Aquela história onde ele compara o reino dos céus com o rei que preparou uma festa de casamento. Foi convidando e cada um ia dando uma desculpa. Neste mês das missões, vale a pena lembrar que se o Evangelho é para ser anunciado a todos, todos também são convocados. Acontece que alguns estão mais ocupados com outras coisas. Outros ainda não chegaram ao ponto de dar ouvidos a essa boa nova. A nós compete ir ao encontro. A nós compete pregar, como diz São Paulo, oportuna e inoportunamente, porque a graça de Deus bate à nossa porta. Mas se nós conservarmos fechada, como ele pode entrar? No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abre, eu entro e faço refeição com ele. Se alguém abre. Então, o mês missionário, unido à oração do Rosário, é para alcançar a graça de que as pessoas abram o coração. Pela nossa oração, pela nossa ação missionária. Porque dessa forma, poderão então deixar que o Cristo entre em sua vida. Tome conta da sua família. E não aconteça que aqueles que foram convidados ficaram do lado de fora e aqueles que no início não tinham sido os destinatários do convite, sejam eles a ser admitidos ao banquete. Olhe como Jesus termina dizendo: então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Quer dizer, ele convida todos. Quem fecha os ouvidos perde a ocasião de estar no banquete. Essa nossa ocasião, abrir o ouvido, abrir o coração ao apelo do Senhor que diz: vem e segue-me. E então nós poderemos passar esta alegria do Evangelho a todos os outros que ainda não conhecem a Cristo. Chegamos ao final do nosso programa. A gente quer deixar você com uma mensagem muito especial. Que você possa, nesse dia em que nós exercemos a nossa cidadania, não é, Flávio? Poder fazer isso com consciência, poder escolher aquele representante ou aquela que vai, de fato, nos honrar lá na Presidência da República. É verdade. Também aproveite esse dia para participar da Santa Missa, para fazer junto a sua oração com a comunidade, para estar em comunhão com a Santa Igreja. A gente te espera amanhã, segunda-feira, às 6 da manhã, aqui na Rede Meio Norte. Estamos juntos em tuas mãos.